Para repercutir os números do mercado de trabalho e os próximos passos da economia americana, eu converso agora com a diretora de macroeconomia do BS no Brasil, colunista do CNN Money, Solange Surur, que muito gentilmente esperou até agora. A gente está mega atrasado com a Solange. Solange, obrigado, desculpe pelo atraso, mas os números conhecidos hoje, Solange, foram matadores. Dá para dizer com 100% de chance que o juro deve cair em setembro? Boa noite. Boa noite, Naka, tudo bem? Sim, acho que os números foram bastante definitivos. Já havia uma grande probabilidade do Fed iniciar esse ciclo de iniciar não, continuar, né, que ele está interrompido, em setembro, e eu acho que o número de hoje, não só pela criação de vagas, tá, mas pela questão da desaceleração dos salários, pela diminuição das horas trabalhadas, mostra uma fraqueza do mercado de trabalho americano e corrobora essa visão do Fed de que o risco no mercado de trabalho é muito alto, né, talvez maior do que o risco de você ter um cenário inflacionário muito elevado. Então, esse dado é bastante importante. Agora, até a reunião do Fed, a gente ainda espera, o dado do dia 9 de setembro, que é uma revisão anual que o BSL faz sobre o payroll. E a expectativa é que você tenha uma revisão bastante baixistas para a criação de vagas do ano passado, né, pode ser algo como retirar 700.000 empregos do número original. Ano passado já houve uma revisão bastante forte nesse sentido de redução, então, vai ser mais um dado que vai corroborar esse início de corte, continuação de. E Solange, hoje, durante o pregão, foi muito interessante observar o comportamento dos ativos nos Estados Unidos, porque você teve ali a primeira reação sendo muito otimista com a possibilidade de corte de juro, mas aí começou a crescer a leitura entre alguns agentes de que, olha, talvez a economia americana esteja esfriando rápido demais. Esta possibilidade de um pouso mais brusco da economia americana te parece algo preocupante? Então é sempre assim, quando a economia começa a desacelerar, o medo de um hard landing, né, de um pouso brusco, e o cenário que o mercado mais, gostaria de ver, obviamente, é um soft landing, é um pouso bem suave, não ter risco de recessão. Eu acho que a gente não tem ainda risco de recessão, a economia está desacelerando sim, mas, né, quando a gente olha os indicadores de confiança, os indicadores de consumo, serviços, nada está mostrando, uma desaceleração brusca, né. E esses dados próprios de mercado de trabalho também não estão mostrando nada muito brusco, simplesmente é o início de uma desaceleração que todo mundo já esperava, né, por conta de uma taxa de juros bastante restritiva e pelo aumento da incerteza em relação às tarifas. Agora, se os dados continuarem mostrando uma queda mais significativa do número de emprego, eu não tenho dúvidas que a reação do mercado não vai ser positiva, ainda que o Fed possa cortar juros, porque tem muito espaço para cortar, vai ficar uma sensação de estar atrás da curva, de estar atrasado. E ainda por cima, né, existe o risco também desses dados mais bruscos de desaceleração virem junto com dados de inflação mais elevado, que é o que todo mundo espera, que as tarifas comecem a aparecer mais no nível de preços, não nos próximos meses. Então fica uma sensação incômoda, né, e aí começa aquele medo de estagflação. Então, assim, o sonho é ter uma inflação, subindo, mas nem tanto, e a Uhum. economia desacelerando, mas nem tanto, né, mas isso é sempre, mais uma esperança do que uma previsão. E Solange, para a gente terminar, como deve ser a escadinha da queda do juro com o que se sabe até agora, pelo menos até o fim do ano? Quantos degraus nós teremos nesta escadinha? A gente no Wealth do UBS tem 2 quedas de 25, mais uma queda de 50 no final do ano, totalizando 100 pontos. É uma queda significativa, e eu acho que isso traz até, né, aqui para o Brasil, um certo alívio, né, porque quanto mais você tiver
redução de juros nos Estados Unidos e dólar mais fraco, que é a consequência, ajuda até o nosso Banco Central aqui também, né, a quem sabe iniciar esse processo de corte de juros no comecinho do ano que vem ou talvez no final desse ano. E aí, eu disse que era a última, mas só para um detalhe aqui. Você mencionou desse risco absolutamente ruim, né, negativo, da estagflação. Olhando esta possibilidade, o que te parece mais provável de acontecer nos indicadores? É de fato a gente ter uma inflação muito mais pressionada do que se pode esperar? Ou é a atividade que deve aparecer eventualmente primeiro como reagindo para baixo? Eu particularmente acho que o risco maior é de ter uma inflação mais pressionada, Uhum. porque nesse primeiro semestre está muito claro dos dados do PIB e pelos dados microeconômicos dos balanços e resultados das empresas que grande parte das tarifas entraram como redução de margem das empresas. Agora, se você começa com uma economia que está desacelerando gradualmente, fica muito difícil das empresas continuarem diminuindo margem, né, e vão começar a repassar preço. Então, acho que esse é o grande risco para a economia americana nesse momento, e é por isso que a gente acha que o Fed vai cortar bem, mas o discurso não vai ser um discurso ainda muito otimista, não, de que tem muito espaço para cortar, vai ser um discurso de data dependent, Uhum. né? Vai ser um discurso de vamos ver todos os dados e vai ser reunião a reunião para decidir. Solange Surur, diretora de macroeconomia do UBS Wealth Management no Brasil, colunista do Money, a quem agradeço muito pela conversa de hoje e peço desculpas pelo atraso no nosso horário. Solange, obrigado pela conversa, como sempre, um ótimo fim de semana. Obrigada para você também. Tchau, Beijo. tchau.